Compartilhe com generosidade e não com má vontade. Essa é a lição que eu quero destacar com você a partir da nossa leitura de hoje, que esteve em Deuteronômio, capítulo 13, 14, 15 e 16. Mas para esse momento de reflexão eu quero focar naquilo que acontece a partir do verso 22 do capítulo 14 e no capítulo 15. Uma pergunta que eu já ouvi algumas vezes, já vi muitas pessoas fazendo em outros momentos é: pastor, o dízimo eu dou do bruto ou do líquido? Como é que eu faço esse cálculo? Mas o que está implícito por trás dessa pergunta, na verdade é: pastor, qual é o mínimo que eu posso dar no meu dízimo sem estar contrariando a vontade de Deus? Ele espera que eu dê sobre o valor bruto, sobre o valor líquido. Qual é o mínimo que eu posso dar sem infringir a regra? Percebe como, na verdade, é uma questão da nossa dificuldade de contribuir com generosidade e estarmos preocupados em calcular o mínimo possível? O que eu quero dizer com isso? Que você deve dar tudo que você tem? Não é sobre isso. Essas conversas sobre dízimo, sobre contribuição, sobre generosidade, elas estão sempre muito oscilando entre os extremos, entre aqueles que, não, eu não vou dar nada, eu não devo dar nada, e o outro que está dizendo, você tem que dar tudo, senão Deus não te abençoa. A verdade é que o princípio bíblico na gestão das finanças, na gestão dos recursos, nos fala sobre generosidade, sobre compartilhar com generosidade e não de má vontade. Nós vamos encontrar essa declaração no texto e nós vamos encontrá-la aplicada em alguns contextos diferentes. Por exemplo, a partir do verso 22 do capítulo 14, o texto vai falar sobre os dízimos e vai falar sobre a importância de entregar o dízimo das colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual, da sua fartura, daquilo que o Senhor lhes deu, levem ao Senhor, entreguem no lugar determinado pelo Senhor. E ele vai dizer o seguinte: com isso aprenderão sempre a temer ao seu Deus. Entreguem esse dízimo, essa 10ª parte daquilo que o Senhor lhes concedeu, façam isso, levem, comam esse dízimo ali na presença do Senhor, façam isso e assim vocês irão sempre temer ao Senhor. Essa entrega faz parte desse reconhecimento de que é o Senhor quem deu tudo. Eu devolvo esses 10% porque na verdade eu tenho outros 90% que foram presentes do Senhor, foi Ele quem concedeu, por isso eu devolvo essa parte ao Senhor como reconhecimento, como gratidão e na certeza de que Ele proverá mais. Eu não preciso me apegar a tudo, porque Ele dará mais, Ele proverá o amanhã. Eu faço isso também, inclusive, para cuidar daqueles que dependem disso, daqueles que se dedicaram à obra do Senhor. Aqui no caso, dentro dessa história do povo, eram os levitas, e o Senhor vai dizer: não se esqueçam de cuidar dos levitas da cidade, pois eles não receberam porção alguma de terra como herança entre vocês. Então, entreguem e contribuam para o sustento dos levitas. Eles não receberam terras, não receberam plantações, eles dependem disso, estão dedicados ao serviço do templo e dependem dessas contribuições para o cuidado deles e das suas famílias. Sejam generosos, mas não só com os levitas, sejam generosos com os estrangeiros, com os órfãos, com as viúvas, com aqueles que estão em situação de perigo, de instabilidade financeira. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho, é o que ele diz no verso 29. Façam isso, sejam generosos e vejam que o Senhor será também generoso com vocês. O Senhor abençoará o seu trabalho. Tudo que vocês têm veio da graça do Senhor. Sejam generosos. Cuidem daqueles que precisam ser cuidados. O texto vai seguir no capítulo 15, falando sobre o cancelamento das dívidas. A cada 7 anos, ao final de cada 7 anos, cancelem as dívidas de todos a quem tiverem feito um empréstimo. E não deixem de emprestar por causa desse cancelamento. Sejam generosos. Se houverem pobres entre vocês, cuidem, não endureçam o coração, não fechem a mão para ele. Ele diz no verso 10, deem aos pobres com generosidade e não com má vontade. Compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com os outros necessitados da sua terra. Ele vai falar sobre a libertação dos escravos. Os hebreus, quando libertaram um escravo, não mande embora de mãos vazias, compartilhe com ele um pouco da fartura com a qual o Senhor, seu Deus, lhe abençoou. Percebe o que está explícito aqui, trabalhado no texto? A gestão dos recursos, aquilo que eu dou, aquilo que eu entrego, aquilo que eu devolvo, eu faço por generosidade, com generosidade no coração, não de má vontade. Quando eu me apego a esses mínimos detalhes sobre o que eu tenho que dar, é sobre o bruto, é sobre o líquido, qual é o mínimo que eu devo fazer
para cumprir a vontade, a obrigação, sem dar demais também. A verdade é que nós estamos tratando com má vontade. Eu estou ali tentando me ater ao mínimo para satisfazer o Senhor, sem também dar demais, porque afinal de contas isso é meu. A gestão dos recursos, a gestão dos bens, a gestão das riquezas, a partir do princípio bíblico, nós aprendemos a fazer isso com generosidade. Reconheça que o que você tem vem do Senhor, faça bom uso dos seus recursos, faça bom uso, inclusive, sendo generoso e compartilhando com as pessoas que necessitam ao seu redor, entregando o seu dízimo, ofertando àqueles que passam por momentos difíceis, emprestando a quem carece. Seja generoso e saiba que aquilo que você tem veio do Senhor e Ele proverá, a sua generosidade será retribuída, o Senhor lhe dará fartura em resposta à sua generosidade. É isso, façamos a gestão dos nossos recursos com generosidade e não com má vontade. Esse é um princípio importante para levarmos aí nas nossas vidas. E você já sabe, siga lendo a sua Bíblia, amanhã a gente se encontra aqui para mais.